Olá, meu nome é Gustavo Pascoal e hoje eu vou ensinar para vocês 10 formas de prevenir ações trabalhistas e cíveis na sua empresa. Pessoal, eu venho atuando há bastante tempo já na advocacia civil e trabalhista e eu noto que os empregadores, na maioria das vezes, eles não estão preparados para administrar sua empresa de forma correta. Muitos acabam se tornando empresários de maneira imprevisível, ou até mesmo eles acham que sabem demais o direito civil e trabalhista e acabam fazendo as coisas um pouco nas coxas, né? Como a gente costuma dizer. Então, eu já venho acompanhando bastante ações judiciais, tá? Onde vários empresários aí acabam falindo ou tendo gastos, né, imprevisíveis que eles não imaginavam. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Através de 10 dicas, tanto na área civil e trabalhista, para que vocês, empresários, gastem menos com despesas desnecessárias, tá? Com ações cíveis, trabalhistas e processos administrativos que acabam gerando algumas multas, ok? Como eu disse para vocês, meu nome é Gustavo Pascoal, eu sou professor desde 2014 em uma faculdade particular, já advogo há bastante tempo nesta área, e é com isso que eu adquiri a experiência para tentar repassar para vocês o que pode ser feito para evitar esse tipo de problema, né? Então, eu gostaria de deixar claro para vocês aqui que evitar ações judiciais é muito melhor do que atuar nessas ações depois que elas já existem, tá? Então, aquele ditado, ele realmente existe e dá certo, né? Melhor é, prevenir do que remediar, tá bom? Essa é a dica que eu gostaria já de, na introdução, deixar claro aqui para vocês, tá? Para evitar ter esses gastos desnecessários. Pessoal, essa aula aqui, eu vou abordar vários assuntos, mas eu pretendo ser o mais objetivo possível sobre cada um, para mostrar para vocês o que geralmente é feito e o que não pode ser feito, entendeu? Para de fato evitar essas ações cíveis e trabalhistas. O primeiro assunto aqui, pessoal, eu chamei ele de como contratar alguém, né? E respeitar as funções deste empregado, bem como as formas de pagamento, remuneração e etc. Pessoal, no ato da admissão, é muito comum que o empregador coloque ali na proposta de emprego o que ele pretende pagar para aquele empregado e a função que ele vai exercer. E quando ele de fato é efetivado, depois do processo seletivo, que de antemão eu já gostaria de deixar claro que ele deve ser bem rigoroso para que ali já exista um filtro, né, do empregado que vai iniciar os trabalhos na empresa, né? Filtro de que forma, o professor Gustavo? Um filtro para que, né, o empregador consiga auferir as habilidades técnicas que ele tem, às vezes fazer uma prova escrita para observar o que ele pensa sobre certos assuntos, colocar ali os objetivos da empresa perante o empregado para ver se ele estaria disposto a abraçar a causa, né? Estaria disposto a somar com a empresa para de fato fazer a diferença, para já evitar de contratar aquele empregado que vai ser só mais um, que não está disposto a fazer a diferença, né? Além disso, mostrar de prova técnica para eles, assim, colocar uma prova técnica para ver se realmente ele tem aptidão técnica para o exercício de algum cargo, tá? Então essa entrevista é de suma importância, tá? Às vezes é melhor a empresa ser mais rigorosa nesse processo seletivo, criando etapas, do que contratar sem fazer essas análises e depois ter que fazer dispensas, né, para tentar achar outra, etc. Então essa é uma dica importante. E quando vocês, como empregadores, colocam uma função específica,
essa função ela tem que ser respeitada. Né? De que forma, professor Gustavo? Respeitada para evitar, pessoal, alegações de acúmulo de funções e de desvio de função, tá bom? Como assim? Acúmulo de função é quando o empregado é contratado para uma função X e exerce outra, cumulativamente, ao mesmo tempo. E isso acontece de maneira habitual e essa função que ele exerce, na maioria das vezes, ela tem um valor até superior do que aquele foi contratado, tá? Quando o empregado ele consegue provar essas questões de habitualidade e consegue provar essas outras funções, isso acaba gerando ações de acúmulo de função e ele pleiteia sempre uma diferença salarial além dos reflexos em verbas contratuais rescisórias, tá? Então, qual que é a dica para evitar acúmulo de função? Evite a habitualidade, tá? Evite que isso aconteça 4 vezes por semana, constantemente. Isso pode acontecer às vezes 1, 2 vezes por semana, mas não de forma habitual, tá? Então, lembre que a função ela é flexível sim, porém tem que existir um meio termo, né? Ela não pode ser de forma habitual, tem que ser de uma forma que fique claro para um juiz do trabalho que a empresa não está tirando um proveito econômico dessa outra função que ele acumula. Até porque se não existisse essa acumulação de funções, o empregado nunca seria promovido para outra função ou alterado para outra função. Né? Então, é necessário sim fazer alguns testes antes de alterar de função. Porém, deve existir cautela, ok? E o desvio de função, pessoal, já é aquela situação que você, empregador, altera a função do empregado, contrata ele para aquela função, mas na verdade ele exerce outra. E essa outra função, às vezes, tem uma remuneração superior à função que ele foi contratado. E na prática, o que acontece, pessoal? Ele pleiteia a diferença salarial, né, da função dele com a função que ele está exercendo de fato, né, por todo o período contratual. Então é muito arriscado isso acontecer. Se isso de fato estiver acontecendo, o que seria o mais adequado para a empresa fazer? Alterar na carteira de trabalho dele a função que ele realmente exerce, tá? Para que ele receba exatamente o salário da função que ele está atuando ali, tá bom? Isso é até importante para o empregado, para que ele consiga provar sua experiência profissional depois, né? Para que ele fique ali registrado para conseguir provar depois, tá bom? Perante a outras empresas se ele vier a sair da sua, ok? Além disso, pessoal, uma outra situação ainda sobre essa situação de contratação, função e remuneração, eu queria deixar claro aqui sobre o contra-cheque, né? Contra-cheque é aquele documento onde vai estar descrito todas as verbas que o empregado recebe, tá? Salário, comissão, hora extra, descontos, desconto de INSS, a base de cálculo do FGTS, produtividade, biênio, enfim. Neste ponto, pessoal, é muito comum os setores de contabilidade fazer esses cálculos e simplesmente enviar para a empresa pagar. Só que cabe você, empregador, fiscalizar se está sendo feito de maneira correta ou não. Exemplo, será que essas comissões realmente estão condizentes com o que a empresa deveria pagar? Será que está claro para o empregado o valor exato que ele deveria receber? Será que se você negociou com ele algum banco de horas, esse banco de horas está claro para ele verificar o que está sendo compensado, o que não está, se o saldo está positivo ou negativo? Será que se ele está recebendo por tarefa, está claro para ele quantas tarefas ele concluiu para receber o valor X? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que neste ponto deve existir extrema transparência entre empregado e empregador, tá bom? O empregador, que é a pessoa que fica, né, na posse desses documentos de controle, né, de poder administrativo, ele deve mostrar para o empregado de maneira bem clara o que é devido a ele e inclusive dar oportunidade ali dele tirar alguma dúvida, dele de verificar se realmente está correto. Eu sei que isso demanda tempo,
Mas a melhor coisa do mundo é quando o empregado recebe de forma transparente e sabe por que ele está recebendo aquele valor, por que teve aquele desconto e etc. Tá? E só assim ele recebe e assina aquele contra-cheque, né, quando o pagamento geralmente é feito em dinheiro, de forma tranquila. Tá? E é claro, a empresa deve discriminar da maneira mais clara possível, tá? Item por item, sob pena de presumir que nada está sendo pago, que é o que a gente chama de salário complessivo. O que seria o salário complessivo? Quando a empresa paga várias verbas e inclui um valor único, e assim a gente não sabe o que realmente está sendo pago. Exemplo, misturar comissão com hora extra, produtividade, biênio e colocar, ó, você recebe R$ 2.000, está tudo incluso. Isso não existe na prática, tá? Porque senão a empresa acaba tendo que pagar de novo se o empregado alegar que não estava recebendo, tá bom? E salário por fora, hora extra por fora, comissão por fora, isso é outro problema grave, pessoal. O que acontece na prática? Muitos empregados, eles acabam questionando isso em juízo depois, porque eles sabem que se esse valor estivesse sendo pago no contra-cheque, eles deveriam receber uma diferença também no FGTS, no 13º daquele ano que ele trabalhou, nas férias, no DSR, nas horas extras. Então, pessoal, muitos empregados fingem que são amigos do empregador e ao final acabam fazendo o quê? Acabam ajuizando ações cobrando toda essa diferença salarial. E o que é pior, às vezes falam inclusive que não receberam o pagamento por fora, tá? E isso vai gerar inclusive uma possibilidade de condenação nos pagamentos por fora que ele deixou de receber. E é muito fácil o empregado comprovar isso. Às vezes ele recebe isso em conta, que é a pior prova que a empresa pode produzir é o depósito em conta, né? Além de fazer errado, produz a prova contra ela. E outra, pessoal, na Justiça do Trabalho prevalece um princípio que a gente chama de primazia da realidade, que significa dizer que a verdade real deve prevalecer sobre documentos fraudulentos. Como assim? Isso significa que se o empregado levar uma testemunha lá que confirme que ele recebia desta forma, recebia valores extra contra cheque, o juiz do trabalho provavelmente vai reconhecer isso, tá? E vai mandar pagar as diferenças salariais. E aí vai se tornar mais um passivo aí para a empresa, tá bom? E além disso, sobre aquela questão das horas extras que eu havia dito, é muito importante a empresa trabalhar sim com banco de horas, tá? Já que a reforma trabalhista permite um banco de horas semestral, por que não fazer isso em vez de pagar horas extras, né? A empresa que paga hora extra hoje paga geralmente porque quer, porque se ela tiver uma boa organização, né, administrativa para estar concedendo folgas a esses empregados, é muito menos oneroso para ela do que, né, manterem empregados fazendo hora extra e recebendo, além do valor da hora, 50% de adicional, né, no mínimo. Então, se isso acontecer, o banco de horas, é importante que eles tenham conhecimento de quantas horas extras eles têm de forma positiva, né, e quando serão concedidas as folgas, de preferência com antecedência boa para ele se organizar, né, que esteja descrita ali no banco de horas, para que não exista aquela história de que eu fui avisado no dia, já usei meu vale transporte, etc. Tá? Sem contar o deslocamento do empregado até a empresa. Então, uma semana antes ali é um prazo bacana para estar concedendo essas folgas, tá bom? E existem outras fraudes também, pessoal, empresas que costumam criar prêmios, né, que na verdade, de acordo com a lei, teria natureza indenizatória, mas a gente sabe que se for pago de maneira habitual e de uma maneira que o empregado receba sem critérios objetivos para receber esse prêmio, muitos juízes vão considerar isso fraude e vai fazer o que na Justiça do Trabalho? Vai reconhecer isso como verba de natureza salarial e vai mandar pagar as diferenças salariais também, que a gente chama de reflexo sobre essas verbas. Ah, professor, mas então tudo isso tem que ser visto antes de fazer essas coisas erradas? Sim, tá? Porque existe um outro artigo que a gente chama de artigo 9º da CLT, que fala que todos os atos praticados
com a intenção de desvirtuar os direitos trabalhistas, né, de não pagar e etc., eles são nulos, eles são sem valor. E tem ainda aquele princípio que eu disse para vocês, da primazia da realidade, que se o empregado provar, vai gerar essas diferenças salariais que o empregador poderia ter evitado se ele se prevenisse, né, se ele tivesse aí uma assessoria mensal ou então alguém da própria empresa fiscalizando isso mês a mês, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês aí sobre funções, remunerações, tá? E algumas questões aí sobre pagamentos. Segunda dica, pessoal, eu misturei os seguintes assuntos aqui: FGTS e INSS sobre Vale Transporte, tá? O que eu queria dizer para vocês sobre o FGTS? Que esses 8%, pessoal, que quando o empregado é urbano e rural, deveria ser 8% sobre a remuneração, que são das verbas de natureza salarial, tá? O que acontece na prática? Tem muita empresa que exclui algumas verbas de natureza salarial, tá? Que são aquelas pagas de maneira habitual, que estão previstas lá no artigo 457 da CLT, e acaba pagando a menor para o empregado. E quando o empregado leva esse contra-cheque a um advogado, ele analisa isso e vê que está errado. E a princípio, se a gente for analisar em 1, 2, 3 meses, é muito pouco, mas em 5, 4 anos já seria uma diferença grande, tá bom? E às vezes, pelo simples fato de fazer o recolhimento do FGTS de forma equivocada, já gera, né, uma ação trabalhista que vai gerar toda essa diferença aí, né, no pagamento do FGTS, tá? E é importante que isso seja feito regularmente, né, pessoal? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito comum empregados ajuizarem ações de rescisão indireta por conta do não recolhimento do FGTS, tá? Isso é pacificado no TST, que a partir ali do terceiro mês de trabalho, mais ou menos, o empregado que deixa de receber esses valores, ele já tem direito a ajuizar essa ação para de fato pleitear essa rescisão do seu contrato de trabalho, que seria mais um gasto para a empresa, tá bom? E lembrando que FGTS não é desconto, né? É um valor que vai ser pago aí na conta vinculada da Caixa Econômica Federal. Então, se você tem dúvida se isso está sendo feito ou não, né, o importante é fazer o quê? Pedir para o seu departamento pessoal ou para o setor de contabilidade, né, que às vezes faz esse serviço, para que envie os extratos, né, de cada empregado de uma forma mensal para você estar acompanhando isso. E analisar nos contra-cheques se de fato esse valor está sendo recolhido de maneira correta. Porque, como eu disse para vocês, muitos contra-cheques são feitos de uma maneira que não é recolhido de maneira correta, tá? Então tem que fazer essa análise lá para saber se a base de cálculo está correta. E sobre o INSS, pessoal, qual que é o problema aqui? Não recolher, tá? Às vezes a empresa acaba dando prioridade a outras despesas e esquece do INSS do empregado. E aqui ela gera dois problemas graves, tá? Quais seriam, pessoal? Primeiro, ela está ficando com dinheiro que não é dela, tá? Esse dinheiro deveria ser repassado para o INSS. Então, neste ponto, ela já comete um crime. Além disso, ela pode responder um processo administrativo, né, por não estar recolhendo, porque é um fato muito grave. Terceiro problema, pode gerar ações de rescisão indireta, porque a ausência de recolhimento de INSS gera esse tipo de direito para o empregado também, de acordo com o artigo 483, a linha D. E por fim, pessoal, o principal problema que pode acontecer aqui, se esse INSS não estiver sendo recolhido, tá? O que vai acontecer na prática, pessoal? Se esse empregado vier a precisar de receber algum auxílio previdenciário, algum auxílio doença, algum auxílio acidentário, algum auxílio dos dependentes, alguma questão assim, o INSS costuma negar esse pedido por conta de ausência de recolhimento por parte da empresa. Eu sei que o empregado não tem nada a ver com isso, pessoal, mas na prática, o que acontece? Isso vai gerar uma ação previdenciária que ele vai ter que juizar contra o INSS para receber,
mas também gera uma ação trabalhista. E nessa ação trabalhista ele vai falar: olha, eu tive um prejuízo sério, eu não consegui receber meu benefício por ausência de recolhimento de INSS. E ele costuma pedir o quê? O período que ele deveria ter recebido e, além disso, danos morais, tá? E muitas empresas são condenadas pelo simples fato de não terem feito esse recolhimento de forma correta. Sem contar as bases de cálculo, né, que tem lá uma variação de 6 a 11%. Então, você tem que prestar atenção nessas questões, né, junto com o seu setor de contabilidade, para que isso tudo seja feito de maneira correta. E é importante esse acompanhamento mensal também de todos os empregados, para que o empregador, né, para que você consiga evitar esses tipos de ações, tá bom? E vale transporte, pessoal, outro problema sério aqui. Quando o empregado entra na empresa, ele geralmente assina aquela ficha de registro, né? E é lá que está escrito o local onde ele reside. E aí, pessoal, cabe à empresa verificar se ele precisa de 1, 2 ou 3 passagens. Porque tem empresa, pessoal, que fala o seguinte: meu amigo, você pode morar em outro município, usar 4 ônibus que eu vou te pagar só um. E aqui ela entra em um problema grave. Por quê? Primeiro que é ônus da empresa, provar quantos vales de transporte o empregado precisa. Então, se ela não faz essa observação no início do contrato de trabalho, pode ser que ela tenha esse problema, né, com ele futuramente pedindo os vales transportes que ele teria direito durante todo o período, tá? E aí basta o empregado provar, né, que de fato ele precisava, mostrando as linhas de ônibus lá, que o empregador, se ele não tiver feito esse controle no início, ele vai ter sim que pagar essa diferença de vale transporte. E além disso, pode gerar aí ações pleiteando aí rescisão indireta por conta de um descumprimento da obrigação do contrato de trabalho, né? Já que o empregado teria que estar desembolsando dinheiro para chegar até a empresa, tá bom? Então é mais um detalhe aí que é ônus da empresa, obrigação da empresa manter isso de maneira organizada, tá? E aqui é claro, se ele vier a possuir uma motocicleta ou um veículo durante o contrato de trabalho, a empresa pode cessar esse benefício a ele, tá? E aí, se o empregado não concordar, é caso inclusive de justa causa se ele permanecer querendo esse direito, né? Porque de fato é algo que não faz sentido pagar vale transporte para quem tem veículo próprio, tá? Mas aí já tem que observar a convenção, né, para ver se não tem nenhum benefício de ajuda de combustível, alguma coisa assim, para que ele possa continuar tendo algum dinheiro para repor esse gasto, tá bom? Agora, dica 3, pessoal. Eu coloquei aqui simplesmente a palavra poder diretivo. O que seria esse poder diretivo, pessoal? É exatamente o poder de administrar essa empresa, de punir os empregados, de alterar função, enfim, de fazer o negócio acontecer, tá, de uma maneira razoável. Como assim razoável? Exatamente. O fato do empregado ser subordinado não significa dizer que o empregador pode mandar, né, o empregado fazer o que ele bem entender. Está muito longe de isso ser verdade, pessoal. O empregador tem que tratar esse empregado com muito respeito, né? Ele tem que tratar esse empregado de uma maneira que a dignidade dele seja respeitada, tá? Tem que ser educado, tem que saber fazer reuniões bem coordenadas, ele tem que ser organizado para existir, né, um respeito por parte do empregado também, tá? E esse poder de administração, pessoal, ele tem vários limites, né? O empregador ele tem que entender sobre as leis para não fazer coisa errada, tá? Uma noção de constitucional, uma noção sobre a CLT, uma noção sobre a convenção coletiva que abrange aqueles empregados da categoria, tá? Porque senão ele acaba extrapolando esses limites, fazendo alterações no contrato de trabalho de maneira equivocada, tá? Por exemplo, se for fazer qualquer alteração contratual, pessoal, tem que observar o artigo 468 da CLT, tá? Que fala lá que deve existir mútuo consentimento e ainda assim não pode gerar prejuízo de maneira direta e indireta a esse empregado, sob pena de nulidade daquela alteração.
E o que acontece na prática? Ele não observa isso, e aí, meu amigo, o empregado trabalha ali vários anos de maneira errada, e quando ele sai da empresa, ele ajuiza uma ação, ele tem até 2 anos para ajuizar uma ação e cobra tudo regressivamente, tá? É aquela história, o empregado é seu amigo, né, entre aspas, até o momento que ele é empregado. Depois que ele sai da empresa, ele tem ali 2 anos para pensar se ele vai propor uma ação ou não. E geralmente propõe, quando eles têm uma noção do dinheiro que vão receber, né, em razão dessas irregularidades cometidas, tá bom? E além disso, pessoal, de alterações de maneira equivocada, tem a história de pagamentos mal feitos, tem a história de dispensas mal aplicadas. Como assim, professor? Para dispensar sem justa causa não precisa só fazer o aviso? Sim, mas aí tem empregado que é dispensado e não cumpre o aviso de maneira correta. Às vezes ele não tem ali aquela folga semanal ou não tem a redução da jornada, o empregador acaba tendo que pagar o aviso de novo e sofre ações judiciais por conta disso, né? Às vezes ele não faz esses controles de hora extra de forma correta, o empregado vai lá e ajuiza a ação pleiteando horas extras, ajuiza a ação pleiteando intervalos, ajuiza ações pleiteando equiparações salariais, porque o empregador não consegue se organizar de forma adequada. Enfim, pessoal, o poder diretivo é exatamente assim, um poder administrativo que tem que existir para que as coisas fluem de maneira correta e de uma maneira segura, tá bom? E quando eu falo também de dispensas mal aplicadas, pessoal, eu estou falando de justa causa, tá? A gente tem um artigo lá da CLT, que é o 482 da CLT, que coloca lá, ele elenca todos os motivos que podem ensejar essa justa causa. E quando o empregado ele comete alguma falta grave, aí sim ele pode ser dispensado. Mas quando o empregador acha e não tem certeza que ela pode ser aplicada, pessoal, o mais adequado é realmente consultar um advogado da área trabalhista para que isso seja analisado, né? Tem muitos casos de desídia que é mal aplicado, mau procedimento que são mal aplicados, questões de ofensas dentro do ambiente de trabalho que são mal aplicadas, de improbidade que são mal aplicadas. Enfim, pessoal, muito cuidado na hora de dispensar alguém por justa causa, porque além da possibilidade de reversão em juízo, muitos pedem dano moral, né? Porque geralmente saem com a mão atrás, outra na frente, né? Já que eles recebem somente as férias vencidas, quando eles já ultrapassaram ali o período aquisitivo, e saldo salário, né? Então, isso já é motivo suficiente para a empresa ganhar uma ação judicial, porque ele vai querer discutir essa reversão, principalmente se ele tiver ali 10% de chance de reverter isso em juízo, tá? Então, existem muitas ações discutindo isso, e a consequência dessa reversão vai ser pagamento de todas as verbas rescisórias, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa, além da possibilidade de dano moral, tá? Se ficar devidamente comprovado que esse empregador não respeitou os limites do poder diretivo, tá bom? Então, mais uma dica aí, façam bastante cursos de gestão, né, sobre todas as etapas aí da empresa para que vocês possam aplicar esse poder de forma correta. Dica 4, pessoal. Aqui eu já estou falando de atividades específicas que contêm atividades insalubres, penosas e perigosas, tá bom? Pessoal, tanto a Constituição quanto a CLT, elas são claras no sentido que cabe ao empregador prevenir doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e ao fornecimento de equipamentos de proteção individual, tá? Para que esses empregados eles trabalhem de maneira saudável, de maneira menos perigosa, tá bom? É claro que nem sempre o empregador consegue cessar totalmente a insalubridade ou cessar totalmente o perigo, mas a ideia é minimizar o dano. Você tem que entender que aquela pessoa ela trabalha ali geralmente porque precisa, né?
Então a empresa ela tem que ter essas cautelas, pessoal, porque quando eu falo sobre esses assuntos, eu estou falando aqui de possíveis problemas graves, tá? Principalmente quando as empresas elas não respeitam as normas de segurança do trabalho, tá? O próprio Ministério do Trabalho ele editou várias normas regulamentadoras, tá? Tem mais de 30 NRs, chama NR. E as mais comuns aqui são a NR15, tá? Que trata sobre as atividades insalubres, e a NR16 sobre as atividades perigosas, tá? E lá fala quais são as atividades insalubres e quais são as atividades perigosas e o que o empregador tem que fazer em cada situação, os EPIs que tem que usar, como fiscalizar, quando substituir, tá? Então, assim, pessoal, empregadores que têm atividades nesse sentido, muito cuidado, tá? É muito importante investir, sim, em prevenção, tá? Seja uma prevenção jurídica, uma prevenção na sua própria empresa, de forma interna, com fiscalização rigorosa nesse sentido, né? Com os técnicos de segurança do trabalho, com criação de CIPAs, né? Com auditorias trabalhistas para verificar e fiscalizar se estão tudo ok, com reuniões, treinamentos, enfim, pessoal, aqui todo cuidado é pouco, porque quando eu tenho ações que envolvem esse tipo de pedido aqui, primeiro, são ações que geram mais trabalho, consequentemente os advogados irão cobrar mais caro, né? Vai ter perícia dentro da sua empresa, vai abrir precedentes para outros empregados se a empresa não cumpre as normas, porque essas notícias correm. Segundo, né, vai gerar diferença em pagamento se o perito reconhecer que realmente existe outros direitos ali que a empresa não está respeitando. O que mais, pessoal? Vai existir talvez doenças ocupacionais. Imagine seu empregado trabalhando em situações insalubres sem nenhum EPI, ou sem fiscalização disso, ou sem substituição, e aí de repente ele adquire uma doença ocupacional. Meu amigo, isso é grave, tá? Ele provavelmente vai pedir uma pensão mensal aí para sua empresa pagar, além de um possível dano moral, porque consequentemente o trabalho gerou uma doença que ele não tinha, tá? E o risco à vida nem se fala, né? Enquanto a atividade insalubre um dano ali que ele não vai ser imediato à saúde, ou até vai, mas vai depender de cada caso concreto, o risco à vida já é diferente. Uma simples falha pode gerar uma morte. E é aí que vem o problema. Se um empregado morre dentro da sua empresa e a empresa não observa essas normas de segurança, o que vai acontecer? A família dele vai ajuizar uma ação, né, pedindo dano moral, pensão vitalícia, né? E o dano moral é aquela história, quanto vale uma vida para você? Vai que a mãe que sustentava ali 2 filhos, né, um pai de família. E, pessoal, parentes de empregados com certeza não vão deixar isso passar batido, né? Eles não têm esse contato com a empresa, né? Eles vão tentar provar de todas as formas que a empresa errou. E isso acontece por meio de perícia. É algo muito desgastante, né? Fora aquela preocupação que o empregador costuma ter com esses tipos de ações. Então, é um assunto que merece cautela. Leiam essas NRs que eu estou dizendo aqui, tem várias outras, vale a pena ler todas, tá? E se chegarem à conclusão que tem que pagar esses adicionais, né, contratem aí uma perícia interna, né, sem que os empregados fiquem sabendo, auditoria, para que os engenheiros do trabalho, os médicos do trabalho, eles consigam avaliar esses riscos ocupacionais, né, de cada atividade ali para a empresa, né, proceder de forma correta. Tudo bem? Mais uma dica. Agora para a dica 5, pessoal. Vou falar aqui sobre rescisão indireta, tá? Pessoal, a rescisão indireta, ela acontece naqueles casos já que o empregado está de saco cheio da empresa, ele já tentou fazer um acordo com vocês, né, pedindo para ser mandado embora, né, pedindo para ser dispensado sem justa causa, e a empresa pega e fala, não, né, tá tudo bem, eu não vou dispensar o empregado porque você pode pedir demissão. E ele também não pede porque ele não quer pedir ali, perder o FGTS, a multa de 40% e vai perder também o seguro. E aí, meu amigo, ele começa a ler o artigo 483 da CLT.
E esse 483, pessoal, ele traz lá de maneira clara, tá, as possibilidades que ele tem de comprovar que o empregador descumpriu o contrato de trabalho, tá, e que isso seria considerado uma falta grave. E quando esse empregador comete uma falta grave, ele pode pleitear essa rescisão em juízo, tá? Resumindo, sigam as instruções do artigo 483 de maneira inversa. Como assim de maneira inversa? Tudo que aquele artigo fala lá que é falta grave, você vai ter que trabalhar para não cometer essas faltas graves, tá? E aqui eu vou deixar para falar simplesmente do que mais acontece, que é a linha D, que é sobre os descumprimentos das obrigações do contrato de trabalho. Pessoal, lá não explica quais são as obrigações, mas eu já vou adiantar aqui para vocês que são várias, tá? Exemplo, recolhimento de INSS, pagamento de FGTS, pagamento do 13º nos prazos legais, pagamento das férias nos prazos legais, concessão das férias no período concessivo, tá? Inexistência de pagamentos por fora, tá? Inexistência de assédio moral, né, que é aquela questão de ter um ambiente do trabalho harmonioso, inexistência de pagamento de adicional de periculosidade, de adicional noturno, de adicional de transferência, descumprimentos dos intervalos de intrajornada, ausência de pagamentos de vale transporte, enfim, pessoal, direitos previstos em convenções. Quando o empregado procura os advogados para ajuizar a ação pleiteando rescisão direta, eles fazem essa análise geral. E eu vou ser bem sincero, pessoal, é difícil não achar alguma irregularidade. A maioria dos empregadores, por mais que eles tentam ser corretos, são tantos direitos que é difícil respeitar todos, tá? E é nestes pontos que os empregados vão brigar na justiça. E aí vai gerar uma ação trabalhista, né? Onde ele vai brigar ali para ter uma dispensa sem justa causa reconhecida. Ah, professor Gustavo, mas eu sigo tudo à risca aqui, eu não desconto nada. Beleza, então esse pedido vai ser improcedente e ele vai ter, na verdade, um pedido de demissão reconhecido na Justiça do Trabalho, tá? Mas, como dica, pessoal, não deixem de ler esse artigo 483 da CLT, desculpa, tá? E não deixem de seguir ele de maneira inversa, tá? Respeitem tudo ali para evitar ações pleiteando rescisão indireta, tá? Dica 6, pessoal, aqui eu já vou fugir um pouco do tema trabalhista e vou entrar na esfera civil, tá? E aqui, pessoal, como a gente está falando de esfera civil, é muito abrangente, né? Então eu estou falando aí mais de empresas mesmo que tem vários contratos. A parte de contratos aqui que eu queria deixar mais clara para vocês, tá? É muito importante, pessoal, mesmo nos negócios pequenos, estabelecer as regras dos negócios que vocês têm por meio de contratos, tá? Sair um pouco dessa informalidade, do boca a boca, do verbal, tá? E os contratos nada mais é do que uma formalização dos negócios que vocês têm. Por exemplo, você tem um fornecedor aí que tem a obrigação de te entregar material todo dia 10, até o dia 10. Meu amigo, se estiver no boca a boca, formaliza isso. Coloca aí que ele tem lá a obrigação tal no objeto, que o prazo de entrega é esse, que o valor do material é assim, que quem vai fiscalizar isso é o fulano de tal. E ao final, sempre quando você imaginar uma situação que deve ser cumprida ou que já é cumprida, é entabular multas, né, pelo descumprimento contratual. Isso é muito comum. Já que você me gerou um dano por não cumprir a sua obrigação, vamos estipular aqui algumas multas pelo descumprimento, para reparar esse dano à minha empresa, né? Então você pode ter vários contratos aí com fornecedores, né? Às vezes você compra alguns produtos, né, de valores mais altos, também quer ter mais segurança, então faça esse contrato, né, estipulando prazos de entrega, de fato os produtos que serão entregues, como isso deverá ser entregue, formas de pagamento, multas pelos descumprimentos, enfim.
E o que eu gostaria de deixar claro aqui, pessoal, é que além da boa-fé que deve existir entre as partes, né, a ideia do contrato é formalizar o que já existe ou o que irá existir para que tudo seja feito de acordo com o contrato, entendeu? Para a pessoa fingir que depois não sabe como que deveria proceder, ou que não sabia o valor que tinha que pagar, quem pagar, tá? Além disso, a pessoa fica muito mais segura, porque se gerar problemas, pessoal, você vai ter um título executivo em suas mãos. Vai ser uma ação muito mais célere para você cobrar o seu prejuízo futuro. Ou ao contrário, se você estiver fornecendo algum produto, algum bem, etc., como empresa, né, você tem ali uma proteção perante a lei, porque se você escreve ali os termos de condições da sua empresa ali, como que vai funcionar aquele negócio, depois para aquele cliente falar que não sabia, é um pouco mais complicado, tá? Aqui a gente tem uma diferença aqui da relação civil e da relação consumerista, né? A questão do contrato de adesão na relação de consumo, as cláusulas abusivas, elas podem ser revistas de maneira tranquila. Agora, quando eu falo de uma relação civil, né, que geralmente é de pessoa jurídica com pessoa jurídica, tá? A gente já está falando de cláusulas que são mais difíceis de serem reavaliadas pelo Poder Judiciário, né? Porque a gente tem aquela ideia de que as cláusulas são imodificáveis, né? Cláusula pétrea e tal, mas na verdade existe essa diferença, né? Porque o consumidor realmente ele é uma pessoa mais vulnerável, né? Merece mais cautela. Consumidor, você como empregador e empresário já deve tratar ele de maneira até mais tranquila para assim tentar resolver o problema de maneira mais menos agravante possível, para que evite aí uma futura ação judicial, né? Porque às vezes ele sai de lá chateado, vai lá reclamar no Procon, o Procon às vezes abre um processo administrativo para verificar o que houve, né? E isso tudo demanda tempo, às vezes vai ter que demandar aí honorários advocatícios, né? Então, dica sobre contratos, pessoal. Formalize por meio de contratos toda a demanda da sua empresa, seja para vendas, seja para compras, enfim, a parte de organização, ela deve ser respeitada, tá? Para que você tenha uma prova, né, futura aí, em casos de futuras ações ou provas de que o negócio foi entabulado daquela forma. Beleza? Dica 7, pessoal. Cuidado com as alterações legais, tá? Aqui voltando um pouco sobre o assunto trabalhista, tá? A gente tem constantemente alterações. E essas alterações, pessoal, elas são feitas assim, do dia para a noite, né? Nós estamos vivendo aí essa fase de pandemia e o que nós estamos percebendo é que o governo está alterando várias leis trabalhistas para tentar diminuir o desemprego no país, né? Para manter os empregos já existentes, né? E para minimizar os danos das empresas, tá? É aquela história, melhor, né, famílias empregadas do que desempregadas, né? Que aí seria mais uma despesa aí para o governo, né? Pagando o seguro-desemprego ou criando alternativas, como foi aquele auxílio emergencial, para que, né, não deixe aí várias pessoas passando fome. Então, neste ponto aqui, pessoal, essas medidas provisórias, elas merecem uma análise mais cautelosa, tá? De preferência por advogados mesmo, tá? E quando a gente fala de medidas provisórias, a gente está falando de caráter provisório, tá? Que tem força constitucional e que isso vai demandar algumas alterações aí graves na empresa. Então é por isso que é necessário cautela, porque se você faz alterações erradas, né, simplesmente achando que está certo aquilo que você está fazendo, né, isso pode implicar em ações trabalhistas, ações cíveis no futuro, tá? E isso tudo vai gerar ainda mais prejuízo para a empresa. Então eu confesso que esse tema eu já pretendo trabalhar de maneira mais específica ao longo dos vídeos que eu estou postando aqui no YouTube, porque realmente são assuntos melindrosos que
até quando a gente acha que já pode fazer, às vezes o governo vem e revoga um simples artigo e aí de repente já tem um STF falando que parte da medida tal é inconstitucional. E assim, pessoal, como empregadores que não têm essa visão jurídica, eu imagino que deve ser uma dificuldade muito grande, né, de saber o que tem que ser feito. Então, neste momento, pessoal, é melhor você gastar consultando mesmo um advogado e pedindo ajuda do que fazer as coisas achando que está certo, tá? E isso não é só para a justiça do trabalho, para a parte trabalhista, é para a área civil também. Tá? Às vezes tem alguma alteração importante aí que a empresa tem que seguir, né? Às vezes tem alguma forma de tributação diferente que a empresa já pode aderir, ou então alguma forma de, né, suspender contratos, de revisar aluguéis. Pessoal, vocês têm que usar tudo isso ao seu favor e saber negociar essas questões. Né? Já que a gente tem um amparo legal, por que não usá-los ao nosso favor? E é aí que você tem que ir em busca, sim, tá, de uma assessoria jurídica para te acompanhar em todas essas mudanças legislativas, já que nem sempre o empregador é a pessoa, né, correta ali para estar fazendo essas avaliações, ok? Dica 8, pessoal. Quando eu falo em compliance, né, assessoria preventiva, seja na área civil ou trabalhista, eu estou falando de alguém treinado para fazer esse acompanhamento, pessoal. E nem sempre a gente tem essa pessoa na empresa, tá? Muitas empresas aí trabalham com RH, departamento pessoal, outras já terceirizam esse setor, né? Outras não, o próprio empregador já faz tudo. Esse aí eu vou te falar uma coisa, né? Esse aí é o mais ninja possível, mas a ideia aqui, pessoal, é o quê? É criar metodologias de fiscalização, metodologias de fiscalização de toda a parte legal da sua empresa para que você evite problemas futuros, tá? Como assim? Olha, se eu tenho todas essas obrigações para cumprir, será que realmente eu estou cumprindo? Tá? Será que realmente o setor de contabilidade está fazendo de forma correta? Será que se é realmente o departamento pessoal está fazendo as decisões de maneira correta? Será que eles estão vendo as convenções que estão em vigor para pagar os direitos dos empregados? Quem está acompanhando as férias do pessoal? Como que a gente vai organizar esses períodos de concessão das férias? Quem que vai ser o próximo aqui? Será que a gente vai... É melhor fazer um regimento interno aqui para a gente criar uma metodologia de quem que vai ser o fulano de tal para receber tal documentação, quem que vai ser o fulano de tal que vai fiscalizar certas relações. Então, assim, às vezes na própria criação de cargos inerentes à fiscalização é importante. Né? Isso eu estou falando de empresas maiores, mas quando o empregador não tem essa estrutura, pessoal, às vezes ele mesmo vai atrás disso, né? Então, esse tipo de relatório aqui, na verdade, ele funciona praticamente como um checklist, né? Um acompanhamento mensal ali. Uma vez por mês ele vai tirar o dia, ou metade do dia, para fiscalizar tudo. Tá tudo ok? Vamos embora, né? Vida que segue. A ideia aqui é evitar o quê? Problemas, né? Evitar gastar com futuros honorários de um contador, né, que geralmente já faz um acompanhamento mensal, evitar gastar aí com honorários para uma defesa em processo administrativo, em ações cíveis, trabalhistas e etc. Então o empregador ele tem que ter essa cautela, né? Ele não trabalha sozinho, geralmente ele tem uma estrutura organizada para gerar, né, bens, produtos, serviços, e é ali que ele vai ter que fazer a diferença. Né? Então é muito importante ter uma equipe treinada, alguém responsável por essa fiscalização e que ele chegue a uma conclusão mensal. Olha, tudo foi fiscalizado, exceto essa parte aqui que a gente tem que regularizar urgente. Cria uma ordem de prioridade ali, né? Onde que eu vou começar a resolver os problemas. Porque quando você vai deixando passar, não resolve nada, o que acontece lá na frente? Ações. E quanto mais tempo demora para resolver, pessoal, mais dinheiro o empregador vai ter que pagar. Tá? Geralmente é assim que funciona. Dica 9, pessoal. O que eu queria dizer para vocês aqui?
sobre contratação de prestadores de serviço, de MEI e de autônomos, tá? É muito comum os setores de contabilidade, eles simplesmente falarem assim para o empregador: olha, contrata um MEI aí que você está resolvido. Ele abre um CNPJ e aí você não tem que pagar mais nada, 13º, FGTS, férias e tal. Ele vai ser um prestador de serviço. Ou então contrata esse prestador de serviço aí, mas você não faz um contrato, não faz nada, não tem prazo de entrega, não tem forma de pagamento, como será feito esse pagamento. Ou então você contrata um autônomo, mas aí só porque a CLT fala lá que pode, ele não vai ter o vínculo empregatício reconhecido com a sua empresa. Pessoal, cuidado com essas orientações, tá? Se você estiver fazendo isso, você pode estar com uma bomba atômica aí na sua empresa, tá? Qualquer uma dessas situações, pessoal, se o empregado, né, que na verdade neste caso aqui seria um MEI, um autônomo, um prestador de serviço, ele trabalha com todos os requisitos que o empregado precisa ter para esse vínculo ser reconhecido na Justiça do Trabalho, ele poderá afastar esses tipos de contrato, tá, e ter esse vínculo reconhecido. Ah, como assim? Mas ele não tem lá o contrato, registro no MEI e tal. Pessoal, tem, mas tem um artigo 9º que fala que se o empregador tiver a intenção de fraudar os direitos trabalhistas com qualquer tipo de documento nesse sentido, tivesse intenção de fraudar, isso tudo vai ser declarado nulo, tá? E quais os requisitos que esse empregado, né, que a princípio seria um MEI, autônomo prestador de serviço, deveria ter para ter esse direito reconhecido? Vamos lá: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, tá? Eu tenho um vídeo que eu explico melhor sobre isso, que chama os direitos que os trabalhadores sem carteira assinada têm na Justiça do Trabalho, que eu explico requisito por requisito, tá? Senão aqui vai ficar uma aula muito extensa e essa não é a intenção. Então vale a pena você identificar todos os requisitos para evitar, pessoal, futuras alegações de vínculo trabalhista. Que aqui eu volto a dizer, o empregado ele é seu amigo enquanto ele está na empresa, mas quando ele sai, nem sempre ele pensa dessa forma. Às vezes ele vai no advogado, conversa com ele, explica a situação, o advogado enxerga todos os requisitos. Pessoal, mesmo ele não tendo todos os requisitos, ele vai poder pleitear isso na Justiça do Trabalho, tá? Consequência disso, né, o empregador vai gastar com honorários, vai ter que se defender e ainda vai ter que provar, né, se ele realmente é empregado ou não. E aí ele vai ter que ter provas boas para afastar esse vínculo, porque se ele for reconhecido, né, vai vir ali a condenação em 13º, férias, aviso prévio, FGTS, multa, enfim, todos os direitos que ele teria se ele fosse um empregado seletista, tá bom? Então, é uma questão que merece cuidado, porque são ações de valores altos, tá? E são ações que exigem muita cautela no ato da contratação, tá? E quando eu falo em prestadores de serviço, pessoal, eu volto a falar daquela parte civil, né? É bom fazer contratos, né? Às vezes você faz um contrato aí, você fica resguardado, até de reforma, né? Você quer reformar a sua empresa e faz um contrato de empreitada, né? Organiza aí quando que vai ser entregue, quando que vai pagar. Ah, é um contrato de entrega de algum material. Meu amigo, faz esse contrato, né? Trabalhe com segurança, é muito melhor do que simplesmente ter esse problema depois, tá bom? E a dica 10, pessoal, é um assunto que eu pretendo falar também, que é sobre registro de marcas e patentes, né? Tem muitos empregadores aí que trabalham com a marca de maneira informal, simplesmente vão lá, fazem uma fachada, né? Usam a marca lá, usam vários logotipos de outras marcas, né? Sem contar as possíveis cópias aí que eles fazem, e eles esquecem que existe lá, né, um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem lá a possibilidade de registrar essa marca, inclusive de maneira administrativa, que isso tudo tem muita importância antes de abrir a empresa, porque quando a empresa usa uma marca indevida, né, uma patente indevida, ela está causando um dano a outra empresa, tá, que já existe, que já possuía aquela marca, que já tinha um registro lá. Então, a cautela aqui, pessoal, é inclusive antes de abrir a empresa, porque se você já abriu e está nessa discussão aí de quem é a marca,
aí com certeza já vai existir aí processos no âmbito do INPI, né, e processos cíveis aí para discutir quem é o real proprietário desta marca, tá? E aqui a dica é, se já existir a marca, não inventem de colocar o mesmo nome não, né? Não inventem de colocar a logo super parecida não, porque isso tudo é uma possibilidade de lucros cessantes, né, por parte da outra empresa, além de uma obrigação de fazer aí para você ter que retirar essa marca, além dos gastos que você já vai ter feito aí com fachada, cartão, às vezes uniforme, né? Então eu pretendo fazer uma aula mais específica também, explicando todos esses detalhes, tá bom? Então essas são as 10 dicas de hoje aí para vocês terem uma empresa um pouco mais segura, né, para evitarem ações cíveis e trabalhistas, bem como processos administrativos. E se vocês gostaram dessa aula, pessoal, sigam o meu canal, se inscrevam aí para continuar recebendo notificações sobre vários assuntos importantes para que a gente continue se falando, beleza? Até mais, em breve nos vemos novamente.